Aê, galerinha! Vocês estão bem? Estão de boa? Opa! Perceberam alguma diferença aí na minha fala, na minha linguagem? Eu creio que sim. O professor está falando diferente, não está? Pois é, queridos. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar mais um pouco sobre os tipos de linguagens. Então, todo ato comunicativo se dá pela ação da linguagem. Mas, professora, o que é linguagem? Vamos ver a definição de linguagem. Linguagem é o sistema através do qual o ser humano comunica suas ideias e sentimento, seja através da fala, da escrita ou de outros. Nós temos os exemplos: roda de conversa, escrita, livros, cartas, revistas e entre outros. Então, meus caros, todo ato comunicativo ele se dá pela ação da linguagem, seja ela qual tipo for de linguagem. Porque nós, seres humanos, nós temos uma necessidade natural de comunicação, precisamos nos comunicar. Então, existem alguns tipos de linguagens, que é o que nós veremos hoje, que é a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Então, essas formas de linguagens, elas são definidas como modalidades comunicativas. E para que isso aconteça, é necessário uma ação de um emissor e de um receptor. Vamos para a definição do que é emissor e do que é receptor. Emissor, chamado também de locutor ou falante. O emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, entre outros. Receptor, denominado de interlocutor ou de ouvinte. Perceberam aí o que é o emissor e o que é o receptor. Emissor é aquela pessoa que está falando, né, que está emitindo lições. E o receptor é aquela pessoa que está absorvendo ali a mensagem, é o ouvinte. Entenderam aí? Perceberam a diferença? Muito bem. Então, dependendo do contexto social em que o indivíduo está inserido, ele usa um tipo de linguagem. E nós temos a linguagem formal e nós temos a linguagem informal. Então, vamos ver o que é linguagem formal. Produzida em situações que exigem o uso da linguagem padrão, conhecida também como norma culta. Essa linguagem formal é a linguagem mais indicada e mais usada em apresentações de trabalhos, quando você vai falar com o seu professor, com o seu diretor, com o médico. Então, você usa esse tipo de linguagem que está mais pautada nas normas gramaticais, tá? No uso correto, na boa pronúncia das palavras. Esta é a linguagem formal. Como nós temos aí algumas fotos, apresentação de trabalho, palestrantes. Então, perceberam aí que essas pessoas, geralmente, elas usam a linguagem formal para se expressar, para expressar ali aquilo que quer falar. Nós temos também a linguagem informal. O que é a linguagem formal? Usada quando existe intimidade entre os falantes, recorrendo às expressões coloquiais. Percebam aí que a linguagem informal, ela é o oposto da linguagem formal. A informal, você pode usar gírias, você pode usar reduções de palavras, e geralmente são linguagens usadas por adolescentes, por jovens, ok? Então, percebam aí essa diferença, linguagem formal e linguagem informal. A formal já é mais rebuscada, já tenta seguir as normas padrões gramaticais, e já a linguagem informal não, é livre. Pode usar gírias, pode usar neologismos, enfim. Agora eu trouxe para vocês, queridos, um cartoon que vai representar um pouco da linguagem informal. Acompanhe. Nós temos duas idosas, né, diante de um caixa aí eletrônico, creio eu, e ela diz assim: agora a bicha tá mandando ler o código de barras.
Um fino, um grosso, um fino. Um fininho, um fino, branco, um grosso, um grossão. Então, percebam aí nessa charge, bem interessante de duas idosas, diante de um caixa aí, que ela usa o termo, agora a bicha tá. Né? É uma linguagem informal. Né? Ela não soube, então, aí dizer a máquina está mandando ler o código de barra. Então, para vocês perceberem aí o uso da linguagem informal. Nossa próxima imagem. O Joãozinho disse assim da professora: aê, professora, eu e os brother, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português. Então, meu Deus do céu, a professora ficou aí perplexa, né? Ficou até assustada. Então, ele está falando de uma forma bem informal, até a forma que ele é acostumado a falar com os colegas, seus coleguinhas aí que brincam com ele na rua, enfim. Então, uma linguagem bem informal, né? Com gírias, com palavras que às vezes só eles entendem. Então, uma forma bem expressiva de nós percebermos aí o uso da linguagem informal. E prosseguindo, nós temos três tipos diferentes de linguagem. Nós temos a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista ou híbrida. Então, veremos agora a linguagem verbal. É aquela formada por palavras, seja na escrita ou na fala. Então, na linguagem do cotidiano, por exemplo, o ser humano ele usa muito a linguagem verbal, que ela expressa onde nós encontramos. Vejam aí algumas imagens que eu trouxe para vocês. Nós usamos no diálogo entre duas pessoas, um livro, uma carta, uma palestra e assim muitas outras formas que nós usamos a linguagem verbal, verbalizamos, falamos, ok? E nós temos também agora a linguagem não verbal, que é exatamente o oposto da linguagem verbal. Linguagem não verbal é o tipo de linguagem que não contém palavras, mas possui recursos visuais. Exemplo, imagens, placas de trânsito, linguagens corporais, desenhos, gestos. Então, eis aí a linguagem não verbal. Ela não usa a questão da escrita, ela usa apenas recursos visuais, que são imagens, gestos. Então, é bem legal de diferenciar a linguagem verbal da linguagem não verbal, ok? Entendido até aí? Então, quando vocês olharem em qualquer lugar uma placa lá de trânsito, então vocês já vão perceber que ali há uma linguagem não verbal. Quando vocês forem em um hospital e tiver lá um desenho de uma mulher fazendo um sinal assim, você já sabe que ela está pedindo silêncio, pode até não estar escrito, mas pelo recurso visual ali, a imagem, você percebe que ela está tendo uma comunicação com você, ok? Entenderam? É bem legal de compreender. Agora, vamos para a nossa outra linguagem, que é a linguagem mista ou híbrida. Já ouviram falar na linguagem mista ou híbrida? Vamos ver o que é. Linguagem mista é o uso da linguagem verbal e não verbal simultaneamente. Observem aí que nas histórias em quadrinhos, que eu trouxe como exemplo, mostrando a imagem para vocês, ela tem ao mesmo tempo imagens, símbolos e diálogos. Então, isso é que é a linguagem mista, quando há junção da linguagem verbal e da linguagem não verbal. A junção de imagens com coisas escritas, com palavras, ok? Então, perceberam aí, entenderam o que é linguagem mista ou híbrida? Aí a junção aí da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Até aqui tudo bem? Eu espero que sim. Creio que não restará mais dúvida de diferenciar, de compreender os tipos de linguagens aí. Então, vamos para a atividade. Trouxe uma atividade, duas questões aqui para vocês bem legais, que eu espero que vocês respondam, que coloquem, sabe, lá nos comentários a sua resposta, que eu vou lá dar uma conferida, vou dizer se você acertou ou se você errou. Nossa primeira questão. Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que, letra A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. Letra B.
são utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. Letra C. A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. Letra D. A linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento do texto. Segunda questão. Tem aí uma tirinha do Garfield, né? Observem aí, tem algumas imagens, uma sequência de imagens que transmite uma mensagem. Então, vamos para a questão sobre a tirinha. É correto afirmar que, letra A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. Letra B. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. Letra C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. E letra D. A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia a compreensão da tirinha. Eu espero que vocês respondam essas duas questões e, meus queridos, meus caros, mais uma vez, muito obrigada pela companhia e não esqueça, por favor, de se inscrever no nosso canal Educa Mais Serrano, de dar um like, assim, sabe, bem legal aqui para a professora Leandra e de também ativar o sininho de notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo e também de colocar nos comentários o seu nome, o nome da sua escola, de onde você está assistindo esse vídeo. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima aula.